Apareceu? Uhum. Já estou. Não sei se eu apareci aí. Ó, a Letícia deu boa noite. Boa sim. noite, Letícia. Vamos chegando, pessoal. Daqui a pouco nós vamos começar. Daniele, boa noite, Daniele. Mieco, boa noite. Daqui a 3 minutinhos nós começaremos então a live. Vamos chegando. Então vamos lá. Boa noite para Letícia, para Daniele Barzon, para Lô, que já está por aqui. Oi, Lô. Mieco. Abraço. Vamos chegando, marcando os amigos nos comentários, compartilhando o link da live no perfil do Facebook de vocês. Isso. E também se inscrevendo no canal lá no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros. Perfeito. A Lúcia, Keiko, boa noite. Vilma Martins também Vilma, por aqui. abraço, Vilma, legal. A Marley, boa noite, Marley. Isso, boa noite, Marley. Marta Rufino também já está com a gente. Marta sempre presente, muito bom. Isso aí, pessoal. Daqui a 1 minutinho a gente começa. Ó, o Adão, o Fer e a Mila. Boa noite. O Jeremias, boa noite. A prima da Lila. A Iracema Bisca também. Boa noite. Jane Zanata, já está por aqui. Boa noite, querida Jane, sempre presente, né? A Mieco já marcou alguém. Isso é bom. Isso aí, Mieco, muito bem. Legal, gente. Daqui a poucos segundos a gente começa. Isso. Dalila, boa noite, Érica. Bom que a gente vai conhecendo, né, as pessoas por meio da live. Sim. Só que a gente nunca se viu pessoalmente. Sim, né? mas já começa uma amizade, né? Exatamente. Quando a gente tiver a oportunidade de se ver, vai parecer que a gente já se conhecia. É verdade, né? E é um grupo de gente boa, hein? Isso. Esse nosso grupo tem gente muito boa. Olha a Rose. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. A Yolanda também por aqui. Yolanda. Maria Zalete, boa noite. Celeste Lourenço. Boa noite, Celeste. Também por aqui. A Tiana. Boa noite, Tiana. Isso, a Tiana. Muito bom, gente. Eu acho que já são 7 horas, né? Já tá na hora. Acho que já podemos começar, então, a falar sobre o assunto, né? Então, hoje nós pretendemos terminar, explorar completamente, esgotar o assunto sono e saúde cerebral. Então, nós temos nos dedicado esse ano a passar para vocês medidas preventivas contra a inflamação crônica subclínica, a inflamação que está associada a múltiplas doenças. Quando você acorda de manhã e está com aquele desânimo, aquela fraqueza, aquela indisposição, certamente é porque o seu organismo está inflamado. E você inflama o seu organismo errando no dia a dia, errando na dieta, errando não praticar atividade física, errando não dormir bem, quando isso é possível, né? Errando em termos de dificuldade de lidar com o estresse. Então o organismo vai inflamando e você vai perdendo energia. A vida vai ficando chata. Uma paciente me falou hoje que a vida dela era pesada e hoje ela acha que a vida está mais leve depois que ela começou a tomar as atitudes corretas para reduzir a inflamação crônica subclínica. Então, quando a gente vai falar de sono adequado, a gente está falando de um fator que acaba prevenindo contra a inflamação crônica subclínica. O mundo moderno traz muitos problemas. Eu já disse muitas vezes que evolução não é sinônimo de melhora. A humanidade vem evoluindo, principalmente na parte tecnológica, mas nem toda
evolução está relacionada à melhora da saúde do indivíduo, né? Então, atualmente, a gente está voltando os olhos para aquelas tribos primitivas lá do norte da África, que têm os hábitos dos caçadores-coletores, e entendendo ou querendo entender por que eles não têm as doenças cardiocirculatórias, por que eles não têm doenças autoimunes, por que eles não têm doença de Alzheimer ou de Parkinson por lá, mesmo tendo uma expectativa de vida muito longa. Então, hoje a gente tem a comunidade Hadza, uma tribo que fica lá no norte da África, na Tanzânia, e a ciência tem voltado os olhos para aquela tribo, né? O que aquela tribo faz de tão especial para que eles tenham uma vida tão saudável? E aí eles acabaram chegando parcialmente à conclusão de que os componentes dessa tribo praticamente não têm inflamação crônica subclínica. Então, eles vivem de caçar e de coletar tubérculos e frutas. Eles caminham muito ao longo do dia, caçando ou buscando as frutinhas, né, os tubérculos. Eles não comem absolutamente nada industrializado, né? Eles têm uma vida muito tranquila, tem pouco estresse. Inclusive na tribo dos Hadza não tem líder. Todos lideram e todos compartilham de tudo que é caçado, de tudo que é coletado ao longo do dia. Então eles estão, na maior parte do tempo, sorrindo, eles estão sempre juntos, se comunicando, com uma relação social harmônica, e eles não ficam doentes. Bom, então nós somos a civilização, nós somos a sociedade evoluída? Não, né? Hoje já é de corrente antropológica a gente entender que os povos são diferentes, têm culturas diferentes, mas não existe um superior ao outro, né? Aquilo que a gente chamava de civilização primitiva, na verdade, não é primitiva, é uma civilização que aprendeu a ter uma relação de harmonia com a natureza e, no caso dos Hadza, eles aprenderam a manter as atitudes pertinentes à característica genética deles. Então, se nós formos imaginar, né, o Homo sapiens surgido aí há dezenas, né, de milhares de anos, e a Revolução Industrial só há 200 anos, a gente vai ver que não deu tempo da gente se adaptar geneticamente a essas mudanças de 200 anos para cá, que é da Revolução Industrial para cá, né? Nós temos os genes dos Homo sapiens que surgiram aí há 300 mil anos atrás. Então, 300 mil anos de evolução genética não vai ser mudado em 200 anos por causa da Revolução Industrial, onde a gente começou a consumir aquilo que é industrializado, aquilo que é processado, né? Começamos a diminuir nossa atividade física por conta das facilidades do dia a dia, dos automóveis, dos controles remotos. Então, foram mudanças rápidas e que, infelizmente, atrapalham a nossa saúde. Mas você pode dizer, puxa, mas a expectativa de vida está aumentando. Realmente está aumentando, porque a medicina ela evoluiu no sentido de tratar, de curar aquelas doenças que até dois séculos atrás não eram tratáveis, né? Então, se a gente imaginar antes de 1930, 1940, as pessoas morriam de infecções simples. Hoje não, hoje aquelas infecções que matavam a gente trata facilmente com antibióticos, né? Então a medicina evoluiu e aumentou a expectativa de vida. Em contrapartida, a Revolução Industrial permitiu mudanças, principalmente na parte de alimentação e de outros hábitos de vida, que reduziram a nossa expectativa de vida. Então tem aí um choque,
né? Um choque de avanço. Então, por que nós não podemos usar as duas coisas, né, para o nosso bem? A gente pode usar os benefícios da medicina sem cair na armadilha da Revolução Industrial, sem cair na armadilha da alimentação processada, do sedentarismo, sem cair na armadilha da pressão do estresse do dia a dia. Então, o que a gente tenta fazer aqui para vocês, esse é meu objetivo, inclusive o meu próximo livro, que eu tenho trabalhado bastante nele, vai ser um livro muito bom, vai ter o objetivo justamente de ensinar as pessoas a driblarem esses malefícios do mundo neoliberal, industrializado, né, dos alimentos processados, da vida sob estresse contínuo, porque isso é que faz a gente adoecer. É uma forma de fazer com que a gente viva mais e melhor. Esse é o meu sonho para o futuro. Eu acredito que os estudos em relação à inflamação crônica subclínica, eles vão crescer, né? A gente já tem uma avalanche de estudos, mas isso tem aumentado demais e as gerações futuras de médicos vão se empenhar nesse aspecto, né? E se voltar mais para uma medicina no sentido da prevenção, para não deixar as pessoas ficarem doentes. Mudar a medicina que é praticada hoje, que é basicamente uma medicina baseada em tratar a doença. A gente precisa se empenhar em não deixar essa doença chegar. E essas lives vêm com essa intenção, tá certo? Então a gente falou a princípio da importância da melhora da microbiota, da flora intestinal. Isso é de extrema importância. Agora a gente está falando do sono, hoje vai ser o último dia que a gente vai falar do distúrbio de sono. Depois a gente vai se empenhar em estudos do exercício físico, nós vamos falar bastante sobre isso a partir da próxima live. E por fim a gente vai falar do estresse, tá certo? Talvez a gente até faça uma live, eu pensei nisso agora há pouco, sobre a tribo Hadza, lá da Tanzânia. Tem vários estudos já. Só que o ser humano, ele, principalmente o civilizado, ele vai estragando tudo, né? Porque aquela região da África é uma região pobre e ali também eles estão fazendo um desmatamento, uma destruição da vegetação da savana africana numa velocidade muito rápida. E a última vez que o cientista britânico que estuda mais essa civilização chegou lá, depois de 9 horas de trilhas dificílimas, ele olhou lá no lugar onde eles armazenavam comida, achou lá uma latinha de Coca-Cola, achou uns salgadinhos em pacote e ele já ficou desesperado, porque, ou seja, essa civilização que chama a atenção, essa tribo que chama a atenção pela vida saudável, daqui a pouco nós, os civilizados, vamos encher essas pessoas de produtos industrializados e de Coca-Cola da vida, e eles vão acabar tendo uma redução da expectativa de vida e vão começar a ter as doenças que nós temos, né? Então, o ser humano é um verdadeiro problema, principalmente esse ser humano que acha que é o civilizado, né? Então é isso, gente. Então hoje vamos falar um pouquinho mais de sono. A gente vai começar antes, meu amor, dá mais uns boa noites pra gente começar. Tem bastante gente aqui conosco. Ó, a Rosarita Rollets, acho que é assim que pronuncia, né? O sobrenome dela. A Clau Campos também está com a gente. Boa noite. Ivone Costa, é a nossa turma, né? A nossa galera. Boa noite, Ivone. Legal. Masumi Tanaka também por abraço, aqui. Masumi. O nosso amigo Neto também está assistindo. Prazer. O programa dele vai fazer aniversário, né? Vai fazer 3 anos, filosofando com o Neto. Parabéns, programa viu, Neto? de altíssima qualidade. Parabéns, Neto. Legal. A Jana Nunes também está por Oi, aqui. Oi, Jana, boa noite. E hoje a mamãe está assistindo também. Dona Dica. Saudade, viu, mãe? Tudo bem, Dica? A Tia Nalva também está por aqui. Nalva, A Tia Nalva que fez abraço. aniversário, né? Semana passada. Isso aí. Parabéns, Parabéns, tia. tia. A Fátima Ortiz também Boa noite, Fátima. por aqui.
Regina Takashima, Abraço, a Damares Cardoso. Damares, sempre presente. Deixa Abraço, eu ver. Damares. A nossa querida Fabiola. Oi, a nutricionista brilhante Isso. de Arapongas. Abraço, Fabiola. A Gisele Amado também está com Gisele, a gente. Ana legal. Beatriz Valentim. Ana Beatriz. A Daniele Bajon prestando aquele serviço maravilhoso, marcando De marcar todo mundo. os amigos. A Gisele Ferrari Del Vecchio também está por aqui. Legal. A Loura Janotto, minha amiga querida, ela está botando amanhã temos consulta. Ah, é? Eu acho que eu não cheguei ainda. Ó, a Gabi Gabriela também Oi, está com a Gabi. gente. Abraço. A Gabi gostou de rejuvenescer 20 aninhos, né? Na última live. Ela é jovenzinha, ela tem um pouquinho mais de 40, é uma menina ainda. Tamo junto ali, viu, Gabi? É isso aí. Ó, minha amiga Luísa Hirai de Apucarana, Abraço, por aqui Luísa. também. Deixa eu ver. A Ana Bispo. A Ana Bispo já deve estar com uma barriga bem grandinha, né? Verdade. Abraço. Deixa eu ver. A Loira, né? Que você acabou comentando. A Maristere Scarpellini. Maristera, abraço. A tia Cristina Tia também. Cristina, abraço. O primo Valtencir Medeiros. Valtencir, primo, abraço. Sara Fedrigo também. Abraço, Sara. Nossa, é gente que A não Sara e o acaba mais. Sidemar estão sempre assistindo. Que legal, viu? Um abraço aí para todos vocês, Legal, né? Que já gente. estão aqui com a gente. Muito bom. Bom, então, falando propriamente do sono, né? Então, a gente já passou por 2 lives, a gente já falou bastante sobre o ciclo sono-vigília, as fases do sono, a gente já discutiu sobre os sonhos, qual a função do sono e dos sonhos na reorganização sináptica cerebral. A gente já comentou sobre distúrbios de sono, né? Além da insônia, a gente acabou falando um pouquinho de apneia obstrutiva do sono, de narcolepsia, né? De sonambulismo, de pesadelos, enfim. Então, eu acho que a maior parte de vocês assistiu todas as 2 anteriores e sabem desses detalhes, né? Hoje, para a gente esgotar o assunto, eu vou falar mais sobre sintomas de um sono inadequado. Vou falar de alguns estudos assim de forma superficial para vocês entenderem sem raciocínio maior, sem raciocínio científico, mostrando que revistas de alto impacto já estão correlacionando um sono inadequado com doenças neurodegenerativas. Já tem estudos bem conclusivos mostrando um sono inadequado com doença de Alzheimer e doença de Parkinson. E, por fim, a gente vai falar das medidas de higiene de sono, que são aquelas medidas gerais que todos devem seguir para que o sono tenha uma qualidade melhor. Tá? Bom, eu vi o Marcelo Higino aí, eu né? Ia falar isso Abraço, pra você Marcelo, agora. muito querido. Meu querido amigo, craque, ex-jogador do Atlético Paranaense, jogamos junto, uma fera. Abraço. Bom, então tá. Os sintomas de sono inadequado. Então, você não dormiu bem. Primeira coisa que a gente sente quando tem uma noite mal dormida é cansaço, né? A gente acorda cansado, a gente acorda indisposto, a gente acorda sem energia. Então, você tem uma sensação de fadiga. É difícil você ir para as atividades cotidianas porque você sente uma falta de energia, né? Isso é um sintoma de sono inadequado. Uma coisa muito importante que as pessoas que têm distúrbio de sono relatam é distúrbio de memória. E realmente isso já é bem mostrado cientificamente, né? Que um sono de qualidade ele é importante para que a gente consiga equilibrar bem as funções do lobo temporal. O lobo temporal é a área de memória. Então, por exemplo, quando você vai fazer, isso vale para os jovenzinhos aí, para o Miltinho, vai fazer uma prova amanhã. Então fala, não, hoje eu vou fazer o corujão. Vou estudar, eu já fiz muito isso na vida, né? Eu não tinha essas informações ainda, mas aí você estuda até de madrugada, 4, 5 da manhã, aí no outro dia às 7 você acorda e vai fazer a sua prova. O seu desempenho vai ser bom? Não. É muito melhor você estudar no dia anterior, no começo da noite anterior,
e ir dormir, no máximo, por volta das 10. Você tem que ter pelo menos umas 8 horas boas de sono. Por quê? Porque o seu lobo temporal vai precisar dessas horas de sono para que ele reorganize e para que ele realmente segure, armazene as informações que você estudou. Se você estudou um monte e dormiu mal na noite anterior à prova, você vai ter muita dificuldade, porque o seu lobo temporal não se organizou o suficiente para você conseguir recrutar os neurônios, as vias neuronais que têm as informações, de forma bem fluida para você conseguir dar as respostas adequadas. Então, dormir mal interfere na memória, tá? Bom, outra característica de uma noite de sono mal dormida é o mau humor. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você dorme mal, acorda sem energia, irritado e já mal-humorado. Né? Esse mau humor, geralmente, ele vem junto com a irritabilidade. A pessoa se irrita muito facilmente. O limiar para a irritabilidade, ele diminui. Então, com muito mais facilidade, você vai perder a paciência. Né? Geralmente, por disfunção de córtex pré-frontal, a noite mal dormida, ela predispõe à agressividade. Você perde o freio de lobo frontal. Então, você tem vontade de xingar alguém, mas você não xinga, porque seu lobo frontal segura. Você tem as conexões do lobo frontal com a amígdala, que fica lá no lobo temporal, e você tem vontade, mas você fica em silêncio. Uma noite de sono mal dormida faz você perder a eficácia desse mecanismo. Então fica muito mais fácil você ser agressivo, você xingar, você falar o que vem na cabeça sem pensar, sem filtrar. Então vocês podem imaginar o quê? Que aquele indivíduo que dorme mal, ele acaba tendo problemas de relacionamento e acaba tendo problemas profissionais. Vocês imaginam você não ter o filtro, né? Você simplesmente falar aquilo que pensa. E um sono inadequado predispõe a isso. É uma queixa que eu vejo muito no consultório também. Noite mal dormida, cefaleia matinal, dor de cabeça pela manhã. Isso é muito comum. Né? Geralmente a dor ela é mais localizada na região occipital e frontal, e é uma dor, às vezes, pulsátil. Né? Se o indivíduo tem uma tendência a ter enxaqueca, ou se ele é um enxaquecoso, essa noite mal dormida vai levá-lo a ter crises de dor de cabeça com frequência. Eu tenho muitos pacientes que o tratamento da enxaqueca foi simplesmente melhorar a qualidade do sono. Isso é um detalhe muito importante. Outro sintoma de sono inadequado, distúrbio de concentração. Então você imagina para um estudante, por exemplo, que chega no domingo, ele vai dormir 2 da manhã. Na segunda ele tem que acordar às 6h30. Aí ele tem aula a manhã toda. Qual a capacidade de concentração desse aluno? Nenhuma. Ele não vai conseguir armazenar aquelas informações, porque ele não consegue fixar a atenção ali. A mente fica polulando, a mente fica inquieta, e ao invés dele se concentrar plenamente naquilo que está fazendo, ele começa a pensar em outras situações, ele se segura aquele pensamento, daí a pouco ele está pensando na pescaria de sábado e a aula está seguindo, o professor está passando informação. Então, se não dormiu bem, dificilmente vai conseguir se concentrar, tá? Perda de eficácia profissional, né, porque a concentração é ruim, o relacionamento com os pares no trabalho também é pior, né? Maior risco de acidentes, a gente até falou esses dias, né, dos caminhoneiros, por exemplo, que acabam dormindo muito pouco, que se expõem noite inteira dirigindo. Então o indivíduo está trabalhando ali, mas sem nenhuma condição, com uma redução de reflexos, com dificuldade de se concentrar na estrada, né, com a capacidade de decisão lentificada. Então é um perigo, mas isso vale para outras profissões. Imaginem, por exemplo, um cirurgião que dorme mal, né? De repente ele vai estar lá fazendo o seu procedimento cirúrgico, mas ele não consegue se concentrar plenamente. Então os resultados não são legais.
Independente da profissão que o indivíduo exerça, sono inadequado produz uma perda grande de eficácia, certo? Uma coisa muito interessante relacionado a noites mal dormidas, a sono inadequado, é obesidade. Quem dorme mal, geralmente ganha peso. Isso é quase que uma regra. E por que isso acontece? Por 2 motivos. Primeiro, porque o sono inadequado, ele facilita o crescimento das firmicutes, das bactérias maléficas que nós já falamos lá nas lives anteriores. Então, o que acontece? Essas bactérias, elas aumentam a inflamação. E essa inflamação, ela vai fazer você ganhar peso. E esse ganho de peso aumenta ainda mais a inflamação, porque o seu tecido gorduroso embaixo da pele, os seus adipócitos, eles são poderosos na produção de citocinas inflamatórias. Isso vai fazer a gente ganhar mais peso. Entende? Então, é um círculo vicioso. E a outra maneira pela qual o indivíduo que tem insônia acaba ganhando peso é que ele acaba tendo uma redução da produção de um hormônio chamado leptina. A leptina é uma substância que dá a sensação de saciedade. Então, é a substância que faz você não sentir fome, porque você já comeu o suficiente. O indivíduo que dorme mal, ele produz menos leptina. Então, ele não tem essa sensação de saciedade. E é muito comum, então, o indivíduo com insônia atacar a geladeira de madrugada, porque ele vai sentir fome realmente. Tá? Então, esses são os sintomas relacionados à noite mal dormida. Tá certo? Meu amor, mais alguma boa noite? Sim. O pessoal tá entrando aqui, tá já interagindo um com o outro. Eu adoro essas coisas quando acontecem. Ó, o Fábio Lopes tá Fábio, por abraço. aqui, mandando um abraço para você. A Rosane da Silva também Rosane, tá com a querida. gente. Um abraço, Rosane. Isso, a Luzia Ivazaki, ela tá fazendo querida. até um comentário. Eu só durmo com trazodona, tá certo? Trazodona. Luzia, mas para você é o ideal, porque a trazodona, isso, veja bem, isso só vale para a Luzia, tá? Mas a trazodona é um remédio que reduz a ansiedade, tem ação antidepressiva e melhora muito a arquitetura do sono. Então, se a insônia é psicofisiológica, que a gente chama, só as medidas que eu vou colocar aqui não são suficientes. Às vezes precisa de medicamento. E no caso dela, a trazodona foi o remédio. Ó, o Júnior Cavalcante também, abraço, aqui com Júnior. a gente. A Márcia Ferro também, que sempre participa. Abraço, Márcia. A Isa Regina está pedindo desculpas porque ela chegou atrasada, mas chegou. Oi, Isa, legal. Que bom que você chegou. Muito bom. A Sincrito Oliveira tá sim, o Jaiminho, meu amigo Jaiminho. Sim, é o marido da Josiane. É um casal muito querido. A Rosana Santos também por legal, aqui. A Irene Rosana, Suzuki. Abraço, Irene. Maria Aparecida Ribeiro Fante. Sim, a dona Cida. Abraço, minha paciente querida. E a Marta Rufino, ao encontro daquilo que você comentou sobre irritabilidade, ela diz que o filho dela, que tem 17 anos, diz que de manhã ele é uma outra pessoa. É uma pessoa muito irritada e muito brava. Isso deve aí. Estar talvez tenha um né? sono inadequado, né? A Maria Helena também por aqui, o Luiz Abraço, Clauso, conhece o Luiz Clauso? Meu amigo Clauso, atleta, meu paciente exemplo, faz tudo direitinho, o cara tá rejuvenescendo, impressionante. Aqui a gente tem uma perguntinha, não sei se já... Meu amor, eu acho que antes das perguntas, guardar, porque senão a gente não termina hoje o sono. Então eu vou só terminar aqui, depois a gente fica, né, nas perguntas. É uma coisa muito importante, então, eu comentei em outras lives que eu participei do Congresso Brasileiro de Distúrbio de Sono, agora recentemente, foi um congresso online excelente, e o que me assustou foi o número de estudos mostrando como o distúrbio de sono tem uma relação com o aumento da chance de doença de Parkinson e doença de Alzheimer, tá? Então, tem dois estudos muito interessantes que eu fiz uma revisão, vou resumir aqui facinho para vocês.
Tem um artigo que foi publicado na revista Aging, que é uma revista de alto impacto. O grupo que fez a pesquisa é um grupo da Universidade de Boston. E eles acompanharam pessoas por 5 anos e eles observaram o seguinte, olha só, pessoas que dormiram menos de 5 horas por noite, em média, tiveram maior risco de demência e de morte prematura. Vejam só, é uma relação direta, menos de 5 horas de sono por noite com doença neurodegenerativa e maior risco de morte. Então, isso não é mais uma impressão, né? Isso é um estudo duplo cego, randomizado, com um número grande de pessoas, feito por um grupo extremamente respeitável. Então, o indivíduo que dorme menos de 5 horas por noite tem um risco maior de demência e de morte prematura. Complicado. Bom, então, a gente até recentemente não sabia como que o sono podia fazer a proteção cerebral. A gente sabia, já tem décadas que se sabe que uma boa noite de sono está relacionada a uma melhora da saúde cerebral. Então, recentemente, um pessoal da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, publicou na revista Science, que é uma revista, talvez uma das melhores do mundo, uma revista de altíssima credibilidade, e eles conseguiram mostrar, depois de um tempo, a maneira pela qual o sono desintoxica o cérebro. Como que isso acontece? Olha só que interessante. Quando a gente dorme, as células cerebrais, elas murcham, elas reduzem o volume. E aí o que acontece? Elas criam canais entre elas e nesses canais vai circular um líquido extracelular. E quando isso acontece, esse líquido circulando, esse líquido extracelular circulando, ele vai tirando as toxinas do cérebro, inclusive a proteína beta-amiloide, que é aquela proteína que se acumula na doença de Alzheimer. Então, hoje a gente sabe exatamente como que o sono protege o cérebro da doença de Alzheimer. São esses canais extracelulares que acontecem só durante o sono, e isso acontece porque no mecanismo do sono está incluso uma reduçãozinha do volume cerebral, né? Ou seja, os neurônios eles se encolhem para que esses canais extracelulares fiquem ativos e dessa forma a circulação através desses canais vai eliminando as toxinas cerebrais, inclusive a proteína beta-amiloide. Então, olha como a neurociência é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente sabe exatamente como funciona. E essa faxina cerebral é talvez a principal função do sono, né? Para que serve o sono? Para restaurar o cérebro, para proteger o cérebro, para fazer seu cérebro funcionar melhor e para prevenir doenças no seu cérebro. Inclusive, tem muito médico que ainda não sabe, mas a gente já tem agora, a partir desse congresso, essa nomenclatura ela começou a aparecer, que é o sistema linfático. Tem muitos médicos que ainda não sabem o que é isso, eles vão aprender com o passar do tempo. Mas o sistema linfático é esse sistema, desses canais que eu disse para vocês, que se formam durante o sono e que acabam permitindo a eliminação das substâncias tóxicas do cérebro. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês tivessem essa ideia, né? Então, por que o sono é bom? Hoje a gente já sabe por que o sono é bom. E a gente sabe exatamente o porquê que o sono inadequado vai se relacionar com doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson e outras também. Tá certo? Então, esse conceito eu tinha que passar para vocês. E agora, eu acho até que pode fazer uma perguntinha, meu amor, porque depois eu vou já para a higiene do sono, né? As medidas para que a gente possa dormir melhor. A Rosane da Silva, ela ficou até admirada quando você disse que dormir pouco poderia, né, a pessoa ganhar peso.
E ela está dizendo que a filha dela já é o contrário. A filha dela dorme demais e ganha peso. Mas que pode ser isso? Aí, ela falou provavelmente, que já fez exame de tireoide, tá tudo aí certo. é uma disfunção metabólica, certamente uma disfunção metabólica. E aí ela pode ter tanta inflamação crônica subclínica pelo aumento do peso que ela perde a energia. Então tem duas opções para ela, né? Uma realmente seria disfunção de tireoide. Hipotiroidismo, que é uma tireoide que trabalha menos, produz esse quadro clínico, faz você ganhar muito peso, porque reduz muito o metabolismo e faz você ficar desanimada, indisposta, largada. A outra possibilidade, que talvez seja mais provável, se já foi afastada a possibilidade de distúrbio de tireoide, é a inflamação crônica subclínica. Então, a pessoa que está em sobrepeso, ela tem tanta inflamação no organismo que ela vai perdendo a capacidade de tomar iniciativa, ela vai ficando desanimada. Imagina você numa gripe, quando você está numa gripe bem forte, entra um vírus, aí o seu sistema de defesa trabalha, o seu organismo, ele fica ali meio que em repouso, porque o seu organismo tem que trabalhar, e aí você faz a inflamação. A inflamação, no caso desse vírus, é importante. Essa inflamação, ela ajuda o seu organismo a se defender. Então, o que é que faz você, na sua gripe, ficar desanimada, acamada, desanimada? É o vírus? Não é o vírus. É o seu sistema imunológico funcionando, é a sua inflamação funcionando. Tá certo? E isso tira a sua disposição. Agora, imagina, esqueça o vírus. Imagina que você tem sobrepeso. Então, você está acima do peso ideal, bem acima. Então, você está produzindo inflamação crônica subclínica o tempo todo. Né? E não é para defender seu organismo de um agente infeccioso externo. Você está produzindo a inflamação crônica subclínica diária porque você está com excesso de peso, porque você está com muitos adipócitos ali na barriga, muitas células de gordura que produzem citocinas inflamatórias e vai inflamando você todo. E aí você vai engordando mais e vai ficando mais desanimado, vai engordando mais, vai ficando mais desanimado. Como é que se resolve uma situação dessa? Uma mudança radical na vida, uma mudança total na dieta. Abandonar completamente os alimentos de alto índice glicêmico, tirar completamente a farinha branca, não ingerir mais gorduras trans, começar a comer muita verdura, fruta, legume, comer gordura boa, como azeite de oliva, as castanhas, né? O abacate, começar a fazer atividade física regularmente, senão não tem jeito, né? Só a dieta não vai funcionar, tem que fazer atividade física para valer, e além disso, controlar o estresse do dia a dia. Talvez investindo em meditação, por exemplo. Então, tem jeito para uma situação dessa, mas vejam só, quanto esforço tem que fazer. O benefício, ele só vem depois do sacrifício. Então, explicar a situação dela não é difícil. Né? O complicado seria convencê-la de mudar tão radicalmente de vida. Entendeu? Mais uma? Pode fazer. A Ivani Guidini. Oi, Ivani, abraço. Está fazendo uma pergunta. Dormir 1 hora na parte da tarde é saudável? Olha, que pergunta boa, Ivani. Depende, tá? Se você tem um sono noturno muito bom, né? Um sono noturno de 8 horas, Opa, parece que tem alguém dormindo aqui. Não, não é mentira. Não. Eu ouvi uma respiração pesada, desculpa aí. Então é o seguinte, se você tem um sono muito bom, 8 horas de sono bem dormidas, no outro dia, depois do almoço, você tem um soninho, pode dormir, né? Existem alguns estudos que mostram que o sono depois do almoço, se ele não for longo, ele está relacionado ao aumento de expectativa de vida. Tá, esse sono ele deve ser aí de no máximo 1 hora. Eu já vi alguns estudos falando até em 2 horas. Mas eu prefiro recomendar que esse sono da tarde seja de no máximo 1 hora, com despertador mesmo. Então, para quem não tem insônia, esse soninho da tarde é legal. Agora, se você tem insônia, se você está dormindo poucas horas à noite, acorda cansado, aí não vale a pena esse sono da tarde, porque ele vai atrapalhar o sono da noite. Tá? Mais uma? Pode fazer mais uma aí, meu amor. Quando você falou das gorduras boas, né? A Patrícia Santos quer saber se o amendoim tem gordura boa. O amendoim tem uma gordura boa, sim.
Amendoim é um alimento bem saudável. Eu não estou falando amendoim com açúcar, tá? Mas o amendoim, ele tá ali em termos de benefício junto com as castanhas, com a amêndoa. É um bom alimento, sim. Meu amor, eu posso mandar um abraço para as pessoas que entraram? Pode, meu amor, manda abraço. Depois nós vamos para as medidas aqui. Ó, a Denise Costa tá com a gente. Oi, a Denise, Josiane abraço. Aparecida A também. Josiane, abraço. Fátima Coso também tá participando. Um abraço, Fátima, legal. A Vânia Cristina dos Santos tá com a gente. Vânia, abraço. Marlene Fernandes. Abraço, Marlene. A Fernanda Santos também participando, Fernanda, dizendo: abraço. preciso voltar na consulta. Excelente médico. Obrigado. Ai, deixa eu ver mais aqui, ó. A Kelly Leal também Kelly, tá com abraço. a gente. Querida Kelly. O Rubem Felipe Machado. Rubem, abraço. O Adilson Rompinelli, também lá de Matinhos, abraço, né? Adilson, legal. Sobre a respiração, a Letícia está dizendo aqui, eu sei como é que é. Eita. Muito bem. E a Ivani tá agradecendo aí a sua explicação. Pode continuar. Beleza, então lá vamos nós. Então, eu vou falar, até que enfim, né, estava projetado lá para a primeira live, a gente nunca conseguiu chegar. As medidas de higiene do sono. Então, são medidas importantes que as sociedades científicas que estudam sono orientam para que as pessoas sigam e durmam melhor. Tá? Então, essa lista que eu vou falar aqui para vocês, todos deveriam seguir. Né? Quando tem as exceções, eu vou comentando aqui. Eu não coloquei em ordem de importância, tá? Eu coloquei aqui... todos esses detalhes que eu vou citar, eles são importantes, tá bom? Então, não é por ordem de importância que eu vou citar. Então, primeiro, deitar e levantar-se em horários regulares, mesmo nos finais de semana, feriados ou períodos de férias. Então, como a gente já falou nas lives anteriores, tem o ritmo circadiano, que o organismo obedece. Né? Então, à noite cai a temperatura do ambiente, o seu organismo se prepara para o sono, você dorme, no outro dia cedo a temperatura sobe, começam os raios de luz chegando, o seu organismo se prepara para a vigília. Então, é muito importante para que você tenha um sono de qualidade, que você tenha um hábito bem regular de horário de dormir e horário de acordar. E isso não deve mudar nos finais de semana, certo, Milton? Isso não deve mudar, o correto é você continuar, porque se você restringir o tempo de sono no final de semana, ou se você mudar o hábito, indo dormir mais tarde e acordar mais tarde, você já interfere na arquitetura do sono. Aí, certamente, o seu sono da semana já não vai ser tão reparador. Tá? Então, essa é uma dica importante. 2. Se você tem insônia à noite, evite cochilo ao longo do dia. Se o sono noturno é normal, um cochilo após o almoço é saudável. Então, aí vem a pergunta da Ivani. Né? Então, se você tem sono bom e você dorme 1 hora depois do almoço, ótimo, não tem problema. Agora, se você tem insônia, evite o cochilo da tarde, porque ele vai atrapalhar muito o sono da noite, tá? E sono do dia nunca vai ser reparador, nunca vai ter todos aqueles benefícios que tem o sono da noite, tá certo? O horário de dormir é à noite e não durante o dia, exceto esses cochilos curtos aí. 3. Prática regular de exercício físico. Isso é muito importante. O exercício físico regular, ele prepara também o organismo para aceitar melhor o ritmo circadiano, tanto para dormir quanto para acordar, tá? Uma ressalva importante é que esse exercício físico ele deve ser feito pelo menos 3 horas antes de ir para a cama, tá? Pelo menos 3 horas antes. Se você fizer o exercício físico muito em cima da hora de dormir, isso vai interferir na arquitetura do seu sono, porque esse exercício físico faz você produzir muita adrenalina, noradrenalina, né? O próprio cortisol. Esses hormônios, eles são mais interessantes para a vigília e não para o sono. Então, o exercício físico, se puder ser feito de manhã, é excelente. No período da tarde, ele é bom também.
mas tentar respeitar esse período de pelo menos 3 horas entre o fim do exercício e o horário de dormir. Tá? 4. Dormir em ambiente sem barulho. Né? Isso pode interromper o sono, inclusive com microdespertares. Se necessário, usar o tapa-ouvido, né, o tampão no olho. Bom, o que eu quero dizer com isso? O sono, a arquitetura do sono, ela é muito sensível, né? Uma estrutura complexa e muito sensível. Então, às vezes, um barulhinho de nada, uma luzinha ali de um aparelho eletrônico qualquer, isso pode ser suficiente para fazer o seu sono se superficializar. Então, você pode até dormir, achar que dormiu bem, mas você acorda cansado, acorda indisposto. Às vezes aquela luzinha do aparelhinho lá, do relógio, é suficiente para fazer a sua pineal produzir menos melatonina e vai comprometer a estrutura do seu sono. Então o ideal é o quarto realmente ser completamente escuro, porque é essa escuridão que vai fazer com que a sua pineal produza melatonina, vai fazer com que o seu hipotálamo e sua hipófise ajustem seu organismo para que haja um sono adequado, tá? Então, se você tem ali uma luzinha e você está acordando meio cansado, mesmo achando que dormiu bem, coloque um tapa-olho, é simples. Né? Se tem alguns barulhinhos que fazem você acordar, mas eu acordo e já durmo rapidinho. Bom, você acorda, então você está tendo micro despertar, você está perdendo a eficácia do sono. Então, põe um tampão de ouvido, tá certo? Então, se livrar da luminosidade, do barulho, é fundamental para que se durma muito bem. Tá? 5. Jantar leve e 3 horas antes de dormir. Isso é importante. Comer, se você tem uma alimentação pesada à noite, você vai desviar fluxo de sangue, né? Porque, como eu já disse algumas vezes, o sono é um processo ativo. Então, ele precisa de fluxo de sangue adequado para se fazer, né, de forma eficaz. Então, quando você come algo pesado ou come muito perto da hora de dormir, você desvia fluxo de sangue para o seu sistema digestivo. Então, vai faltar sangue para que você tenha um sono bem adequado, com boa arquitetura. Então, esse intervalo de 3 horas antes de dormir é interessante. Né? Você tem costume de dormir às 10, você tem que terminar de jantar às 7, entendeu? Essa distância é interessante. 6. Tomar um banho em temperatura agradável antes de dormir produz relaxamento e facilita pegar no sono, né? Então, um banhozinho quentinho, né? Dá aquela sensação de relaxamento e isso vai fazer você dormir bem. E um banho frio? É horrível, né? O banho frio faz você liberar adrenalina, noradrenalina te deixa esperto, então... O banho ele tem que ser naquela temperatura bem agradável e ele pode ajudar realmente na qualidade do sono. 7. Evitar estimulantes após as 18 horas. Né? Estimulante aí entra principalmente o café. Né? Café, Coca-Cola, chá preto. Chocolate. Até o chocolate, né? O chimarrão, o guaraná. Então essas substâncias que funcionam como estimulante, depois das 6 você não deve usar. Na verdade, para os pacientes que têm distúrbio de sono, eu peço para usar só até meio-dia, porque aí dá tempo do organismo metabolizar sem problema. Então, por experiência própria de tratar insônia há tantos e tantos anos, eu prefiro que as pessoas usem até meio-dia esses estimulantes. Quer tomar café? Toma, até meio-dia, tudo bem. Depois de meio-dia, não. Porque esses estimulantes, eles podem realmente atrapalhar o sono. Aí alguém vai falar, mas eu tomo café à noite e durmo bem. Tá, tudo bem. Tem as exceções. Para todas as regras tem as exceções. Mas, de maneira geral, o café ele funciona como um estimulante e ele interfere na qualidade do sono. Então, se puder evitar depois de meio-dia, certamente o seu sono agradece. Vamos lá. 8. Evitar luminosidade pouco antes de dormir. Bom, aí alguém pode falar, mas eu estou olhando a TV e eu venho dar aquele cochilinho gostoso, eu durmo. Ótimo, tudo bem, não há uma contraindicação para isso. Mas se você acorda cansado no outro dia, ou se você não dorme direito à noite,
é muito interessante evitar a luminosidade antes de dormir. Isso vale para a televisão, para o computador, para o celular. Porque isso vai fazer com que você produza menos melatonina. Então, vai interferir no seu sono. Então, um bom conselho é que você não fique vendo a televisão antes de dormir, o celular ou o seu laptop. Isso vale principalmente para quem tem já um distúrbio de sono, tá certo? Bom, 9. Evitar atividades estimulantes antes de dormir. Então, por exemplo, eu vou dormir, aí eu assisto um filme de ação, um filme que faz eu ficar com o coração batendo mais forte, um filme de suspense. Isso é horrível, porque você vai liberar um monte de substância que vai te preparar para a vigília e não para o sono. Então, evitar filmes de ação, evitar de ficar resolvendo problemas mais sérios à noite, às vezes por um WhatsApp, porque isso vai interferir, vai dificultar pegar no sono. Ou você vai pegar no sono e vai acordar muito cedo e não vai dormir mais, porque vai ficar remoendo aquilo. Então, à noite, você tem que procurar relaxar. Relaxar para dormir legal. No outro dia, você vai conseguir resolver os problemas. Por quê? Porque seu cérebro vai estar preparado para isso. Agora, se você tiver essa atividade estressante de tentar resolver um problema à noite, aí você não vai conseguir e aí você não dorme. No outro dia, a sua capacidade cerebral para resolução de problemas vai estar extremamente diminuída. Ou seja, vai ser muito mais difícil você resolver qualquer tipo de problema, porque você teve uma noite mal dormida e o cérebro não repousou de maneira adequada. Ele não se reorganizou de maneira adequada. Então fica muito mais difícil a gente conseguir tomar decisões acertadas, certo? 10. Se tem insônia, use a cama apenas para dormir. Evitar trabalhar na cama, assistir TV na cama. A cama ela tem que ser associada ao ato de dormir. Vai ter um item mais para frente ali que é assim, se você não pega no sono, não fica ali se virando na cama de um lado para outro, porque você perpetua a insônia. Você vai ficando estressado ali e você vai associando a cama a um lugar ruim. Então, você acaba perpetuando essa insônia, tá? Então, a cama ela deve ser para dormir, não para a gente ficar vendo TV, para a gente ficar vendo o celular, ou para a gente ficar rolando de um lado para o outro porque o sono não vem, tá? 11. Antes de dormir, pratique algum tipo de relaxamento. Então, eu tenho pacientes que gostam de ouvir músicas relaxantes. Hoje a gente vai no YouTube e procura lá música para dormir. Puxa, tem um monte de música legal que estimula o sono e te relaxa. Essas músicas elas atuam em áreas cerebrais que deixam você mais relaxado. Algumas pessoas aprendem a meditar antes de dormir, que é um ato fantástico. Um pouquinho mais elaborado do que ouvir música relaxante, mas eu tenho vários pacientes que conseguiram desenvolver a técnica e o costume de meditar à noite e o sono melhorou muito. A respiração consciente já pode ser suficiente, prestar atenção na respiração uns 10 minutinhos antes de dormir. Então, praticar atividade relaxante vai fazer você estimular o sistema parasimpático, que é o sistema que relaxa o seu organismo. Ao contrário daquela atividade que te deixa excitado, ansioso e preocupado, que aí você estimula o sistema nervoso simpático, que libera adrenalina, noradrenalina e te deixa ligadão e vai atrapalhar seu sono, tá? 12. Se não pegar no sono em 20 minutos, saia da cama e faça algo relaxante, como leitura agradável, alguma atividade prazerosa, como organizar alguma coisa, artesanato, palavras cruzadas. Mas é isso, 20 minutos é o tempo de latência para você deitar e pegar no sono. Se você não pega, não adianta ficar insistindo. Levante e vá fazer alguma coisa relaxante. A hora que o sono chegar, aí você vai para a cama. Tá? Isso é uma dica muito importante. Eu acho que são essas as orientações, Aqui 12, tem uma 13ª que eu já falei, que é pratique atividade física, se possível, diariamente. Essas medidas, depois, como a live ela fica aí armazenada no Face, tem lá no YouTube, vocês podem assistir de novo,
né, e marcar, escrever essas medidas de higiene de sono, isso pode ajudar o sono de qualquer um. Eu trato insônia há muitos anos. Eu já tive pacientes que tinham sono ruim, às vezes por anos, por causa de um detalhe bobo. Às vezes porque tomava café à noite, ou às vezes porque ele tinha uma luzinha que ficava no quarto. Ou então porque o filho nasceu e o filho só dormia com a luz acesa e ele teve que se adaptar àquela luz acesa, depois ele desenvolveu uma insônia que se perpetuou. A maior parte das insônias são por erros simples, e esses hábitos de higiene do sono vai resolver a insônia da maior parte das pessoas. Uma parte pequena não vai ter tanto benefício com essas medidas, porque aí tem problemas orgânicos, né? Como, por exemplo, uma insônia psicofisiológica, às vezes uma insônia associada à depressão, à ansiedade, pode precisar de medicamento. Ou então uma insônia por hipertiroidismo, pode precisar de medicamento. Ou uma insônia porque tem dor crônica, vai precisar de outro medicamento. Mas a maior parte das pessoas podem melhorar muito a qualidade do seu sono seguindo essas medidas de higiene do sono. Tá certo? Meu amor, agora é com você. Então, enquanto você estava aí falando, né, dando as dicas para você ter um sono melhor, adequado, o pessoal aqui estava comentando, ó. Bora tirar a televisão do quarto. Foi a Rosane que escreveu. Isso. A Daniele Barzon diz que a questão da luminosidade é verdade, porque a luz do ar-condicionado atrapalha. Já atrapalha. Bastante. Impressionante, né? Aquela luzinha piscando, verdinho lá, já pode atrapalhar. Isso. A Letícia diz que antigamente também só conseguia dormir com o barulho da chuva, né? Então, o barulho da chuva ele é estimulante. Inclusive, se você for na internet buscar lá barulho de chuva para dormir. Eu já fiz isso. Muito. É uma delícia, uma delícia. Verdade. E a Fátima Laroca tem uma pergunta que eu achei assim bem interessante. Ó. Doutor, Fátima, o que o senhor me diz sobre colchão magnético com massagens e tal? Olha, cientificamente falando, não tem nenhum benefício não. Tá? Eu sei que eles vendem, os vendedores de colchões, eles têm essas teorias, né, de que o colchão magnético muda o magnetismo do organismo, o magnetismo cerebral e propicia um sono melhor, mas isso realmente a conversa do vendedor. Não tem nenhum estudo que demonstre que isso facilite. Você tem que ter um colchão bom, colchão de densidade legal, né? Tem que ter travesseiro na altura certa, mas o colchão magnético não vai te trazer um benefício a mais, não, com certeza não. Falando como cientista, realmente não tem nenhuma evidência em relação a isso. É mais uma conversa dos vendedores de colchões. Aliás, eles usam até aqueles jalecos, né? Mas cientificamente falando, você não vai achar nada que justifique o colchão magnético. Então vamos lá. Eu já vendi colchão. O meu amor já foi vendedora de colchão, só que ela fazia propaganda, né? É verdade. Ó, a Maria Zalete, ela está dizendo que você comentou em uma das lives sobre orientações para meditação. Então, ela está questionando se tem como você citar onde ela pode encontrar essas orientações. Bom, primeiro num livro muito bom, chamado Meditação e o Cérebro, que eu escrevi. Que foi, acho que o meu 4º livro. É um livro muito bom, sem falsa modéstia. Mas é um livro que tem lá, eu descrevo todos os benefícios da meditação, os estudos científicos, e eu coloco técnicas de meditação lá. Tá? Então, esse livro se encontra em qualquer livraria do Brasil, está na 2ª edição já, e eu acho que no consultório tem, com a Andréia também. Tá? Então, é só entrar em contato com a Andréia. O telefone é 3055-4277. É fone Whats? É o fone Whats. E aí lá tem. Fora o meu livro, que é a melhor opção. Né? Mas a Letícia está dizendo que é muito bom. A Letícia já leu. Obrigado, Letícia. Tem opção na internet também. Né? Se você colocar lá no YouTube técnicas de meditação guiada. Maravilha, tem alguém com uma voz bonita que vai te orientando e tal, né? Aí depois que você vai amadurecendo na meditação, você nem precisa disso.
Mas é muito fácil encontrar, né? O livro é uma forma mais elaborada, né? Mas você entende por que tem que meditar, entende a parte fisiológica. Então, o livro é melhor. Mas se você quiser já pular para a prática, no YouTube é uma opção. Tem os aplicativos de celular Por também. exemplo, no nosso canal, né? Porque nós fizemos uma live sobre meditação. Então isso é só aí. entrar lá no canal, Isso. Dr. Milton C.R. Medeiros, né? E assistir a live Isso, novamente. tem isso aí. Tá lá no YouTube uma live inteirinha sobre meditação, sobre os benefícios, sobre as técnicas, né? Então, melhor de tudo é o livro. Se não, vai lá no YouTube e assista a nossa live sobre meditação. Se não, você procura no YouTube uma meditação guiada que você vai gostar. Olha lá, a Lúcia disse que o livro é muito bom. Obrigado, Lúcia, abraço. Eu concordo. Eu também. A Maria Zalete está dizendo que já vai procurar o consultório. Tá? Que legal, obrigado. Muito bom. Aí o Francisco Marques está participando sobre essa questão aí, né, de dormir e tal. Ele fala que é difícil para pessoas como ele que tem HPB e que levantam umas 3 vezes na noite. A hiperplasia prostática benigna. Realmente, isso é um problema, porque aí né, você tem um aumento da próstata e aí você acaba acumulando urina na bexiga, e a bexiga se contrai e você vai urinando de pouquinho e várias vezes à noite. Você tem que ir várias vezes à noite ao banheiro. Realmente isso é uma causa de insônia. Aí o tratamento vai se basear no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Né? Existem medicamentos para isso que os urologistas utilizam. E quando não tem jeito, aí é feita uma cirurgia. Né? Essa cirurgia está ficando cada vez mais aperfeiçoada e cada vez mais segura. Os urologistas têm feito essa cirurgia transuretral, então não precisa mais ficar cortando o abdômen inferior para operar. Mas, enfim, tem que tratar, então, esse aumento de próstata para você conseguir ter um sono melhor, para não ficar tendo sono interrompido para urinar em quantidades pequenas cada vez. Certo? Bom, meu amor, nós já estamos aí Já no nosso estamos. horário, mas nós temos perguntas. Faça mais umas perguntas aí. Do Marcelo Gino. Oi, Marcelo. Abraço. Ele diz que tem amigos que trabalham, aliás, né, em turnos diferentes a cada ano. E em anos trabalham de dia, né, e dormem à noite, e depois em outros anos é o contrário. Acho que já fizeram essa pergunta, a tia Cristina né? fez. Aliás, eu acho que o Marcelo trabalha na usina onde o meu tio trabalha também. Ele quer saber se futuramente isso pode trazer algum problema biológico a essas pessoas. A tia Cristina me disse que lá eles vão mudando os turnos, né, de forma lenta e gradual, né? Eu falei isso na última live. Se isso é feito de forma lenta e gradual, eu acho que é o melhor, né? É o melhor. Quando você coloca o indivíduo para trabalhar só à noite, de forma indefinida, eu acho que a chance dessa pessoa ter um problema de saúde a médio e longo prazo é muito grande, né? Então, se tem que realmente trabalhar à noite, que seja de forma escalonada, né? Que seja alternando, e de preferência não ser uma mudança radical, né? O cara trabalha o dia todo, depois ele passa a trabalhar a noite toda, não, né? Deveria ter um padrão de mudança, né? O indivíduo trabalha depois de por exemplo, da tarde até uma parte da noite, por meses, depois ele começa a trabalhar a noite toda. Eu acho que isso é menos ruim do que a mudança radical, mas o bom mesmo seria não trabalhar à noite. A noite ela foi feita para dormir e não para trabalhar. E olha aqui a tia Nalva. Ela diz que toma medicamentos para dormir há muitos anos, que já tentou diminuir aos poucos, porém ela dorme mal e tem sonhos horríveis e acorda muito cansada. Só que ela diz interessante que durante o dia, sem medicamentos, o sono é bom demais e gargalhada. A estrutura do sono bagunçadinha. Tá tudo bagunçado, porque o sono não está de boa qualidade, né? E aí usa o remédio do sono aí porque a sua insônia ela é psicofisiológica, né? Ela tem um fundo emocional. Mas certamente está desequilibrada essa estrutura de sono, porque o correto é a gente dormir bem durante a noite e não dormir durante o dia.
A gente já falou isso para você, tia, na outra live. O correto é você se esforçar para não dormir durante o dia. Exato. E nas primeiras semanas você vai sofrer um monte, porque você vai ter sono durante o dia e você vai ter que achar um jeito de não dormir. Mas se você fizer isso durante vários dias, você vai começar a dormir melhor à noite, entendeu? Só que isso não vai ser de um dia para o outro, porque no início você não vai dormir durante o dia, porque você vai se esforçar para não dormir, e vai chegar à noite e você não vai conseguir dormir direito. Aí no outro dia você acorda cansado e vai ter sono, e você não vai poder dormir. E aí você vai falar, pô, aquele sobrinho danado me fazendo sofrer. Mas no início tem que ter esse sofrimento até você conseguir mudar essa arquitetura de sono para dormir bem à noite e ficar bem acordado durante o dia, né? É isso aí, Marinalva, você consegue. Ó, a Jana Nones, ela diz que a meditação realmente é ótimo para dormir, que ela diz que fazia, né, aulas de meditação e passava vergonha, porque daí ela não conseguia retornar, né? Com certeza meditava e sim, já dormia, né? A meditação é assim, a meditação é um processo ativo, né? Então, em qualquer livro que você for estudar sobre isso, é condenável o ato de dormir, tá? Então, por quê? Porque você precisa manter o foco, por exemplo, na respiração. Então, você mantém o foco e você não pode dormir, porque é um processo ativo. Eu, particularmente, faço isso, principalmente à tarde, quando eu vou tirar a minha soneca da tarde. Eu me concentro na meditação. Por alguns minutos, talvez 15, 20 minutos. Depois eu deixo o sono me levar. Então o sono ele é uma continuação da minha meditação. Mas seria muito interessante a gente separar o que é meditação, para você melhorar a função de córtex frontal, do que é relaxamento para dormir. Então, meditação não permite o sono. Agora, o relaxamento para dormir, que pode ter até a mesma técnica da meditação, você pode prestar atenção na sua respiração e vem o sono, ótimo, né? Um bom indutor de sono, mas não é uma meditação propriamente dita. A meditação não permite o sono. A Ione Guidini, ela pergunta se a luz a qual ficamos expostos diariamente influencia em uma boa noite de sono. É perfeito isso, Ione, exatamente. Tomar sol ao longo do dia, a luz solar, a exposição à luz solar é fundamental para que a gente tenha uma noite boa de sono. Né? Então, quando a gente pega os pacientes com Alzheimer, por exemplo, que tem aquela agitação noturna, do chamado sundowning, né? O sol vai se pondo e a pessoa com Alzheimer vai ficando mais agitada, a primeira coisa que o médico pede é para que você coloque essa pessoa com Alzheimer no sol. Por quê? Porque o sol tem esse poder, o poder de deixar você preparado para a vigília e quando acaba a ação dele, ele te prepara para a noite de sono. Então é muito importante isso, muito importante tomar sol para ter uma noite de sono melhor. Muito bem colocado isso, né? E ainda sobre luminosidade, ela ainda pergunta se a cor da iluminação influencia na qualidade do sono. Eu já não teria um preparo para te falar exatamente, né, como isso funciona, mas a gente sabe que essa luz de tela normal, de celular, de televisão, de computador, são luzes que atrapalham, que reduzem a produção de melatonina. Existem os especialistas aí que estudam, né, a cor da luminosidade, o comprimento de onda da luminosidade, e pode ter algumas luzes especiais que podem não atrapalhar a produção de melatonina, né? A gente tem alguns aparelhos eletrônicos, por exemplo, o Kindle, que é um aparelhinho para leitura, né, que nós temos aqui. Ele tem uma luz ali que é muito interessante, é uma luz diferente, né? Ela não cansa a sua visão, é como se você estivesse lendo um livro durante o dia, não tem aquela necessidade de forçar a visão. Então tem os comprimentos de onda de luz que podem não ser tão prejudiciais. De maneira geral, quando você usa o celular, computador, televisão, são comprimentos de onda de luz que são prejudiciais. Lembrando que em países onde não tem sol,
em abundância como no Brasil, né? Na Escandinávia, por exemplo, os países da Escandinávia, um dos tratamentos para depressão e para distúrbio de sono é colocar o indivíduo para tomar raio ultravioleta, para tomar UVB, para tomar luz que seria como a luz solar nossa. Então, a falta da luz solar acaba predispondo o indivíduo à depressão e a transtorno de sono. Então, sua pergunta foi muito importante. E a Letícia quer saber sobre os energéticos, se eles fazem bem, se fazem mal. Os energéticos tem que ver a composição, mas de maneira geral, se você tomar à tarde ou à noite, pode atrapalhar seu sono, né? Eles usam uma mistura, eu vi pouco composição desses estimulantes, normalmente eles põem taurina, mas colocam lá cafeína também, eles colocam teobromina, algumas substâncias que são estimulantes. Esses estimulantes, eles entram ali na categoria do café, né, do chá preto. Eu acho que isso também, se você consumir, se você tem distúrbio de sono, você não deve consumir depois de meio-dia. A Margarete Malafaia está por aqui, ela Margarete. diz que chegou atrasada, mas que ela vai assistir a live depois. Legal, Margarete, obrigado. Tem muita gente que entrou depois aqui falando também que vai recuperar a live para estar assistindo, né, no outro momento. Sim. A live foi legal, né? Foi muito bom. Foram 3, a gente queria fazer tudo em uma, não conseguimos. Mas a gente vê a repercussão dessas lives, que é muito legal. Eu sinto isso no consultório, na rua, no meu e-mail, né? As pessoas falando que gostaram, que mudaram, às vezes fazendo mais perguntas. Então, é muito legal isso, né? Isso é importante, as pessoas interessadas para que a gente consiga passar boas informações e melhorar a qualidade de vida. Bom, agora, dia 12, que é a próxima segunda, a gente não vai fazer a live, a gente vai fazer no dia 19, tá? Provavelmente eu vou fazer uma revisão larga em exercício físico e redução de inflamação crônica subclínica, né? Nós vamos falar como o exercício físico faz bem para o cérebro, mas nós precisamos falar de mais detalhes, né? Até qual tipo de exercício físico, a interferência que o exercício físico tem na flora intestinal para reduzir inflamação. Então, dá para a gente explorar qual o tempo ideal de exercício físico. Então, provavelmente eu vou preparar isso, eu vou fazer uma revisão de estudos sobre isso. E aí, no final, a gente vai fazer mais para frente sobre o estresse e aí a gente fecha. Pode ser que a gente faça também, eu vou ver se isso é possível, uma live sobre essa tribo que eu falei para vocês da Tanzânia. É muito interessante, tem muitos estudos sobre essa tribo e aí a gente pode aprender o que eles fazem de diferente que permita aquela saúde tão boa, aquela longevidade tão grande, né? Então a gente vai conversar sobre isso também. Eu acho que dá uma live. Meu amor, o treinador Renato Ribeiro Oi, tá Renato, aqui também abraço, com Renato. a gente. Legal. Olha, e a gente observa que muitas pessoas assistem a live depois que ela termina. E muita gente dá boa noite, né? Então fica aqui o nosso boa noite, o nosso carinho para quem entra depois. É isso aí. Aí nós não estamos mais ao vivo, aí a gente não consegue interagir, né? Ó, a Ana Cristina Darcy também tá aqui com Cristina, a gente. Abraço. Deixa eu ver quem mais. A Marister está dizendo que a live foi excelente, a doutora Fabiola também. Legal, obrigado. A Daniele Barzon também está agradecendo, a Marister também, a Isa, legal, a Satiko também, pessoal todo, muita né? gente boa junto, né? A prima da Lila. Legal, gente. Eu acho que deu, né? Passamos só 10 minutos hoje. Agradecer a atenção de todos vocês, a participação, né? Que é fundamental. Passar essas boas informações é algo muito gratificante e mais gratificante de observar que vocês se interessam, que vocês participam, tá? Então isso é fundamental. Agradecer o Miltinho, que está aqui aprendendo e ajudando a gente, a Érica, a estrela da live, né? Estrela da live. O meu amor que está sempre apoiando e ajudando. E é isso.
Meu amor, se despeça, então. É isso aí, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo e a gente se vê pulando a próxima na outra segunda-feira. Miltinho, seu boa noite aí. Boa noite. O Miltinho, hoje ele falou boa noite, 2 palavras. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Abraço, gente. Tudo de bom. Até daqui a 2 semanas.